Houve um tempo em que a Terra era habitada por verdadeiros gigantes, pessoas enormes, assustadoras, que realizaram grandes façanhas no passado. Mas quem eram eles? Por que eram tão grandes? E por que pessoas tão grandes simplesmente desapareceram? Todas essas respostas nós vamos ver nesse vídeo, então não sai daí! Mas galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Robinho Barros e hoje nós vamos entender quem eram os gigantes que apareceram na Bíblia. Esse vídeo foi um pedido de um nosso inscrito, Paulo Ricardo, perguntou: quem eram os gigantes da época de Noé? Segundo Gênesis 6:4. Então eu estou fazendo esse vídeo para responder com muito carinho o nosso inscrito. Paulo, muito obrigado pelo seu comentário. Se você quiser também aparecer aqui no nosso canal, se você tiver alguma curiosidade, coloque nos comentários aí, que eu vou pegar o print da sua curiosidade e vou colocar aqui e vou responder para você da melhor maneira possível. E não esquece, já deixa o like aí no vídeo, tá bom? Porque o seu like fortalece esse canal, nos ajuda, impulsiona o canal para mais pessoas poderem estar assistindo. Muito obrigado de coração, bora pro vídeo. Quando se pensa em gigantes na Bíblia, logo vem à memória a história de Golias, o gigante filisteu que desafiou todo o exército de Israel, mas que foi derrotado pelo pequeno Davi, um garoto apenas que, com uma fé inabalável em seu Deus e armado apenas com uma funda e algumas pedras na mão, derrotou o gigante, derrubando ele de cara no chão, dando livramento para todo o povo de Israel. Mas você sabia que muito tempo antes de Golias nascer, já existiam gigantes maiores e muito mais fortes do que ele andando por aí? Mas quem eram eles? De onde eles vieram? Por que eles eram tão grandes? Segundo a Bíblia, eles eram chamados de Nefilins. E segundo o texto, está em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, esses Nefilins podem ser resultado do relacionamento entre anjos caídos e as filhas dos homens. Isso porque os filhos de Deus perceberam como as filhas dos homens eram bonitas, e eles escolheram as mais bonitas para eles, tiveram filhos com elas, e esses filhos nasceram diferente dos seres humanos normais, muito mais fortes e muito maiores do que um ser humano comum. Mas você deve estar se perguntando: ué, mas os anjos não são seres incorpóreos, feitos de luz, assexuados? Sim, é verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 30, Jesus disse que os anjos que estão no céu, eles não se casam e nem se dão em casamento. E após a ressurreição dos mortos, todos nós seremos assim, como os anjos do céu. Porém, vale lembrar que os anjos caídos, aqueles que ficaram ao lado de Lúcifer na grande batalha, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, contando a história completa. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá bom? Esses anjos caídos, eles não respeitam a vontade de Deus. Por isso, eles podem sim ter se materializado com corpos humanos para se deitar com as filhas dos homens e assim contaminar toda a humanidade. Porém, esse relacionamento não agradou ao Senhor. Então, segundo o que está escrito em Judas, versículo 6, os anjos que não conservaram a sua posição de autoridade e abandonaram a sua própria morada foram presos com correntes eternas e em trevas aguardam o dia do juízo final. Existe também um grupo de teólogos que não acredita que os Nefilins sejam descendentes de anjos caídos, e sim frutos do relacionamento entre os descendentes de Sete, que eram pessoas bondosas, amáveis, esses seriam os filhos de Deus, e os descendentes de Caim, que eram pessoas rebeldes, que viviam em constante rebelião contra Deus. Esses seriam os filhos dos homens. Mas pensa comigo, como poderia um casal normal, de estatura normal, ter filhos muito maiores do que eles? É muito difícil acreditar nessa nossa nova versão. Independente disso,
Os nefilins, além de muito alto e fortes, eles eram muito perversos, muito violentos e deixaram um legado de destruição por todos os lugares aonde eles passaram. E na época de Noé, a maldade havia corrompido toda a humanidade. Ela havia se espalhado por toda a terra, a ponto do Senhor se arrepender de ter criado o homem, porque todos os homens que habitavam na terra eram malvados, eram ruins. Todos eles haviam se afastado do Criador. Então Deus resolveu chamar Noé, a única pessoa que foi considerada justa entre todos da época, porque não havia se afastado de Deus. Então Deus chamou Noé e seus filhos e deu a eles uma missão. Mandou eles construir uma arca, uma grande embarcação que fosse grande o suficiente para caber ele, toda a sua família e todos os animais que existiam naquela época. Porque o Senhor faria chover sobre a terra. E todos que estivessem fora da arca seriam destruídos. A maldade seria extinta do planeta. E foi assim que aconteceu. A Bíblia vai dizer que por 40 dias e 40 noites a chuva caiu sem parar, sem trégua sobre a terra. E todas as pessoas que eram malvadas, inclusive os nefilins, foram destruídos no grande dilúvio. Todos pereceram. Só sobreviveu Noé e seus filhos e os animais que estavam na arca. Então Deus deu a Noé e a sua família a missão de repovoar a terra. Agora não haveria mais maldades e não haveria mais nefilins, não haveria mais gigantes vivendo entre os humanos. Porém, a Bíblia vai dizer que após o dilúvio apareceram outros gigantes. Além de Golias, no livro de Números, capítulo 23, versículos 32 e 33, nós encontramos ali um relato bem interessante. Os israelitas foram numa missão de reconhecimento para espiar a terra de Canaã. Porém, quando chegou lá, eles ficaram espantados, assustados e voltaram dizendo para Moisés que a terra que eles foram espiar devorava os que nela habitavam e que lá existiam homens de grande estatura, diante de quem deles os israelitas pareciam como gafanhotos. Bom, não sabemos ao certo se esses gigantes que os israelitas viram eram realmente nefilins ou descendentes de nefilins. Também há uma hipótese de que os israelitas podem ter visto pessoas muito grandes, pessoas altas, como existe hoje em dia, e por engano eles terem associado aos nefilins. Bom, na verdade não sabemos se eram ou não gigantes. O importante é que esses gigantes que os israelitas viram em Canaã foram derrotados pelos israelitas, que entraram para a terra prometida e conquistaram aquele lugar, derrotando quem estava ali. E você, acredita nessas histórias? Acredita que os nefilins realmente existiram? Acredita que eles viveram aqui na terra ou não? Que de repente os nefilins eram pessoas altas, fortes, mas que não eram gigantes, não tinham essa aparência assustadora como a gente descreve, como as pessoas veem nos filmes. Coloque aqui o seu comentário é muito importante para nós. E se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários aí, porque eu vou ler e com todo carinho vou trazer um vídeo especial para você, tá bom? Muito obrigado de coração a todos que ficaram até aqui. Não esquece, clica aqui, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Porque sempre quando eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você não perde nada. Muito obrigado de coração. Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.